Existem dois tipos de pobre. Dois. Dois. O pobre de cidade grande e o pobre de interior. O pobre de cidade grande, ele tem mais dificuldade para sobreviver. Então, por isso que existem muitos moradores de rua, pessoas que moram embaixo das pontes. Já o pobre de interior, ele tem mais chance de sobreviver sem a ajuda direta de outras pessoas. Quando eu era criança, a gente tinha uma vidinha muito, muito humilde, mais humilde que a de hoje, a minha mãe, ela sempre nos ensinou a trabalhar de diversas formas, né? Ganhar o dinheiro honestamente. Então, ela não era a única pessoa que tinha filhos, que tinha muito filho na época. Mas enquanto ela ensinou a gente a trabalhar para ganhar nosso dinheiro, aprender a sobreviver, tinha outras pessoas que também tinham muitos filhos, mas que ensinavam a ganhar a vida de forma mais fácil, né? Por exemplo, pedindo, né? Em vez de trabalhar e pedir. E acabou que, graças a Deus, né? A gente conseguiu crescer com essa coisa de ralar para ter o que a gente precisa. Mas, enfim. Então, minha mãe, ela sempre fez o quê? A gente sempre trabalhou muito essa questão do artesanato, de desenvolver alguma habilidade. Então, eu cresci sempre vendo minha mãe e meus irmãos produzindo alguma coisa em casa para vender. Então, ela já produziu, minha mãe já fez chapéu, já fez boneca para vender, minha mãe já fez quadro. Na minha infância mesmo teve quadro de santo. Ela é católica, sabe? Então, ela comprava matéria e a gente produzia quadros. E a gente vendia tanto no nosso bairro, como é um lugar turístico, como ela também saía para pegar feiras em outras cidades, né? Como em ônibus de ambulantes, como existe muito. Então ela sempre levava um outro filho para ir trabalhar com elas, tanto que eu viajei algumas vezes com ela também. Então eu sempre cresci vendo como se ganhar dinheiro honestamente. E além da questão de comércio, de desenvolver uma habilidade, criar produtos para vender e a habilidade de comercializar, também ela nos ensinou a trabalhar na roça. Então, meus irmãos que se lascaram mais do que eu, pegando no pesado. Mas eu sempre pude acompanhar, mesmo como criança. Ela nunca me obrigou a trabalhar como criança. Eu só acompanhava. E isso eu acho muito bonito da parte dela. Quando chegava a uma certa idade, para o meu irmão com 8, 7 anos, ela dava uma enxada para ele limpar a roça. Mas é uma coisa assim mais leve, só para ir ensinando aos poucos. Nunca foi cobrança. Ela cobrava dos mais velhos. Então ela botava roça, sabe? 2, 3 tarefas de roça grande lá. E todos os dias tinha aquele compromisso, na época do inverno, de meus irmãos irem. Sempre foram meus irmãos e minha mãe que deu conta da roça. Então, eu vi sempre o trabalho desde você roçar, né? Que é limpar o terreno, preparar o terreno para plantar, a você fazer a plantação, né? Cavar, plantar. Inclusive eu colocava a sementinha, meus irmãos cavavam e eu colocava a sementinha. E com o passar do tempo, né, depois que chovia, aí ia lá fazer a limpa para o feijão, o milho crescer. E depois tinha a segunda limpa também e tinha a época da colheita. E depois que colhia, ainda tinha a questão de armazenar em casa, de debulhar o milho, o feijão e fazer todo o armazenamento. E sempre foi a gente que fez isso. Então assim, a gente nunca passou fome por esse sentido de minha mãe sempre ter nos ensinado a como conquistar o nosso pão. Então sempre foi fartura no sentido de que sempre teve muito milho na nossa casa, a gente comia cuscuz, a gente comia angu, era de tudo de milho a gente comia. Milho assado, milho cozinhado, pamonha, até o xerém a gente peneirava o milho para fazer moía o milho para fazer a massa para cuscuz. A gente aproveitava o mingau que caía e aproveitava o xerém também quando peneirava. Enfim, aproveitava-se tudo, até o salugo, que vocês sabem para que era utilizado. Aí tinha o feijão, tinha outras coisas também que mamãe plantava, como tinha melancia, quiabo, enfim. Então, assim, essa é uma parte que eu fico feliz de contar, né, que não era só de miséria, também quando você tem coragem de trabalhar também existe muita fartura. Eu conto mais nessas dificuldades assim, mas graças a Deus, a gente sendo muitos irmãos, em vez de ter a falta do alimento, a minha mãe era aproveitar aquela mão de obra, né, para que ela tivesse condição de manter todo mundo. Aí tinha a zoeira entre os irmãos, né, aquele irmão que trabalha mais e aquele outro preguiçoso que se encosta, aí aquela zoeira entre os irmãos, que quem tem irmão sabe o que é que acontece. Mas enfim, é essa parte que eu queria compartilhar agora.